Boa noite a todos. Novamente, estamos no nosso encontro para o estudo do livro Terra, o Mundo de Regeneração em Você. Hoje nós iremos continuar no capítulo 6, que é o último capítulo do livro, na terceira parte de nosso estudo. Lembrando que no canal no YouTube encontram-se os estudos anteriores e vamos iniciar com a breve reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas Universais e o Apocalipse. É a passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Versículo 5. Separamos um parágrafo dela. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que nossa fé não se converta em fanatismo. Mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Então, diante desse texto que separamos, façamos agora algumas reflexões desse importante conteúdo. Então, não basta simplesmente a fé, como também não basta simplesmente a bondade. É necessário, como Emmanuel frisa, a conexão entre os três. E por isso ele coloca de uma forma bem imperativa. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Ou seja, é preciso termos o entendimento acerca da vida espiritual, das leis divinas, dos objetivos da vida humana, do que nos traz ao planeta Terra, esse mundo ainda de provas e expiações, que caminha nessa fase de transição planetária para mais adiante mundo de regeneração. Mas ainda nos debatemos com infinitos conflitos da experiência humana, aonde a ausência de conhecimento em muitos, conhecimento da vida espiritual, faz com que os seus esforços de caridade, de bondade, ao afrontarem ingratidão e desvalor, não consigam vencer esses aspectos negativos por falta da luz do conhecimento. Mas também, claro, a luz do conhecimento por si só não ganha solidez se não estiver robustecida pela vivência da caridade, aqui no texto colocado na palavra bondade. Então, que procuremos ampliar o nosso entendimento, o nosso conhecimento sobre a vida espiritual, que recebemos de forma vasta, ampla na revelação espírita, mas que a partir dele busquemos o estabelecimento da fé viva, que é aquela que se sustenta na vivência da caridade e da bondade, aliado ao conhecimento, no nosso dia a dia. É nessa diretriz que Emmanuel aqui procura nos trazer importantes reflexões. Vamos então para o primeiro tópico do nosso estudo dessa noite.
A transitoriedade da indumentária física é convite à reflexão em torno dos objetivos essenciais da vida. A consciência, por mais se demore, anestesiada, sempre desperta com rigor, convidando o ser ao ajustamento moral e à regularização dos equívocos deixados. Então, no mundo de provas e expiações, onde a grande maioria dos espíritos trazem uma bagagem de desajustes, de desequilíbrios, de vícios, as consequências que se estabelecem pelas doenças, pelos desastres, pelo sofrimento de uma forma geral, é muito grande. Mas tem um objetivo pedagógico para todos nós. É para que, através das vicissitudes, dos sofrimentos da vida humana na Terra, nós nos sintamos estimulados, até mesmo forçados, à busca de reflexões, de meditarmos qual o objetivo da vida humana, por que eu passo por tanta dificuldade e sofrimento. Se percebendo na palavra de Jesus a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, por que tantas provas? Os sofrimentos que naturalmente surgem da nossa experiência física visam nos influenciar, nos empurrar às reflexões sobre os objetivos da vida, para que a partir delas nós busquemos, através da religião, da ligação entre o homem e o Criador, o entendimento às respostas. E por isso, nesse texto que separamos do estudo dessa noite, diz assim: a consciência, por mais que se demore, anestesiada, sempre desperta, com rigor, convidando o ser ao ajustamento moral. Por mais que as pessoas busquem anestesiar sua consciência, envolvendo-se em objetivos e metas completamente materiais, não abrindo portas à compreensão dos verdadeiros objetivos da vida, chega o momento em que o rigor do desconforto, das dificuldades e doenças, vai levar a criatura humana à busca de entender os reais objetivos, os objetivos essenciais da vida. Eurípides Barçanufo é muito claro ao afirmar a necessidade de todos nós espíritas nos compenetrarmos da hora grave que estamos vivendo. Fundamental a preparação para a era nova. Então, Eurípides Barçanufo, o apóstolo do Espiritismo de Sacramento, ele traz também no texto do livro que estamos estudando uma mensagem de onde extraímos alguns tópicos como esse para a nossa reflexão no tema. A necessidade de todos nós espíritas compenetrarmos-nos da hora grave em que estamos. De fato,
a presente experiência encarnatória que a misericórdia divina tem nos concedido na vida atual não pode ser comparada com outras que poderíamos e que certamente tivemos no passado. Estarmos agora em pleno período de disseminação da mensagem do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo, é um período muito especial e, ao mesmo tempo, muito grave, porque é o período que estabelece a transição que antecipa o mundo de regeneração, de tal modo que não podemos procrastinar, adiar esforços de espiritualização, de vivência do bem, de aproveitamento máximo da luz que o Espiritismo tem projetado em nossa vida. Estando atento a essas advertências, como essa que Eurípides aqui coloca, nós buscaremos nos preparar melhor através do esforço, do conhecimento e da vivência dos postulados espíritas. O momento nos pede devotamento e abnegação, porque há muita dor esperando pelos trabalhadores convidados a trilhar sob a luz do Consolador, e não a de se promoverem em detrimento do trabalho com Jesus. Vamos refletir aqui um pouco mais, ainda continuando a advertência de Eurípides na mensagem que o livro faz referência. Então ele diz assim: o momento nos pede devotamente abnegação. Então nós estamos, claro, aqui a mensagem é mais diretamente voltada para o espírito. Nós temos, pelo devotamento e pela abnegação, a vivência da caridade de forma mais intensa, mais ampla. Afinal, como Eurípides aqui lembra, é muita dor que tem atingido a criatura humana, sob os mais variados aspectos. Depois de uma pandemia de quase 3 anos, agora entramos num período de guerras e de ameaça de novas guerras, onde o sofrimento humano é televisionado ao vivo a todo momento, evidenciando o absurdo do desvalor que a vida humana tem tido de uma maneira geral, não só nesses países que estão em guerras, mas também no nosso país, né, pelos altos índices de criminalidade e de sofrimentos dos mais variados, é muita dor. E o espírita bem consciencioso tem o chamamento da consciência para esforçar-se o máximo possível na disseminação, na exemplificação do bem, da caridade, da luz que o Espiritismo projetou sobre o nosso entendimento. É nesse sentido. E voltando ainda aqui ao texto, e não a de se promover em detrimento do trabalho com Jesus. Vez ou outra isso tem acontecido no movimento espírita. Aqueles que muitas vezes utilizam-se da promoção, porque hoje a extensão do movimento espírita
faz com que, muitas vezes, o espírita que se projeta através de palestras, de seminários, algumas vezes de maneira imperceptível, mas quando olha, alia o seu nome que se torna da mídia a trabalhos de fundo pessoal. De tal forma que é preciso, nesse alerta que o texto nos traz, de não se promover em detrimento do trabalho de Jesus. Por quê? Nada errado. E, aliás, a doutrina espírita defende e incentiva que nós tenhamos o nosso meio de vida próprio, que não seja oriundo da atividade espírita, muito menos da atividade mediúnica. Mas o problema todo é quando essa projeção leva ao detrimento do trabalho com Jesus. A pessoa passa mais adiante a ter um espaço bem reduzido do trabalho que ele exerce na casa espírita, no movimento espírita, face à atração que os recursos financeiros projetam e na ambição proveniente de nosso passado encarnatório para aumentar, muitas vezes, mais do que necessário, os patrimônios físicos. Então, vejamos bem o tempo que estamos dedicando ao Espiritismo e o tempo que dedicamos às necessidades de ordem material. Saibamos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sempre conscientes desse momento grave que vive a sociedade humana e desse período de transição planetária, onde o espírito é chamado a fazer um esforço a mais, aonde o devotamento, a abnegação, a caridade de forma mais intensamente vivida torna-se indispensável nesse momento. Só existe um caminho seguro, o do amor, da mansidão e da humildade, que Jesus preconiza e que consiste no caminho estreito que conduz à porta estreita. É fundamental, portanto, aceitarmos o convite de Jesus. Então, no estabelecimento das diretrizes ideais para não sabotarmos as perspectivas positivas que a nossa encarnação atual nos dá, do melhor aproveitamento possível, direcionado ao progresso, à evolução do nosso espírito. O caminho seguro é o do amor, da mansidão e da humildade, do contato mais intenso e do entendimento melhor das leis divinas. Claro, sobretudo, do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. De tal maneira que esses sentimentos nos renovem dia a dia a vontade e o desejo da vivência da caridade e do bem. É fundamental, portanto, aceitarmos o convite de Jesus. É o convite do caminho estreito, da porta apertada, representativa da renúncia a muitas questões de ordem material que antes nos roubava tempo e melhor aproveitamento
das oportunidades do trabalho na seara espírita. E que agora, iluminados por esse entendimento renovador, nos tornamos mais vigilantes para não sermos vítimas de pequenas sabotagens que ocorrem no dia a dia e que nos tira oportunidades ricas para o aprimoramento do conhecimento, na sensibilidade ao bem, no trabalho renovador da caridade. Estudemos agora a mensagem de Dr. Bezerra de Menezes, recebida por Divaldo Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, em 21 de novembro de 2004, em que o autor, Bezerra, reafirma a fase de renovação do nosso planeta. Essa fase de renovação é um período muito delicado para cada um de nós. O Espiritismo veio para estes momentos, oferecendo os nobres instrumentos do amor, da concórdia, do perdão, da compaixão. Iluminou o conhecimento terrestre com as diretrizes próprias para o encaminhamento seguro na direção da verdade. Então, o amor, a misericórdia de Deus fez com que o Consolador, que é o Espiritismo, viesse no momento certo, oferecendo-nos nobres instrumentos, as virtudes do amor, da concórdia, do perdão, da compaixão, aqui colocado como instrumentos, meios que devemos utilizar na significativa experiência encarnatória que a nossa vida atual deve ser. Então, iluminou o conhecimento terrestre, o Espiritismo, com as diretrizes próprias para o encaminhamento seguro em direção da verdade. É claro que o direcionamento maior do conteúdo dessas mensagens que estamos agora analisando é voltada para nós espíritas, para aqueles que estão melhor aquinhoados, enriquecidos pela revelação do Cristo, do Evangelho redivivo que nós passamos a ter à luz do Consolador. Nossos irmãos das demais denominações cristãs têm na Bíblia o limite de conteúdo de revelação para o seu trabalho, a sua fé, a sua renovação. Já nós recebemos, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, os romances do cristianismo primitivo de Emmanuel, os romances como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, como verdadeiras obras, com todas as condições de serem colocadas ao lado dos livros do Novo Testamento, pelo seu conteúdo profundamente redentor e renovador, e que nós é que detemos esse patrimônio. Por isso, aquela frase do apóstolo Paulo é a que melhor se aplica para nós espíritas.
De vós, irmãos, esperamos coisa melhor. Face a quantidade rica de revelação e de iluminação espiritual que recebemos. Cabe a todos nós, aos espíritas encarnados e aos espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da Terra. Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos do alcance é tarefa prioritária. Então, aqui, Bezerra de Menezes, nessa mensagem que Divaldo recebeu em 2004, é bem taxativo. É para todos nós, espíritas encarnados ou espíritas desencarnados. A tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus. Ampliar o entendimento trazido a nós por Jesus sobre o reino de Deus. Entre as criaturas da terra, continua dizendo, divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos do alcance que tenhamos é tarefa prioritária. É tarefa que precisa estar sobre outras tarefas. Ter prioridade. A dor é colossal, é gigantesca, neste momento no mundo terrestre. E o Consolador distende-lhe as mãos generosas para enxugar as lágrimas e os suores de todos aqueles que sofrem, mas, sobretudo, para eliminar as causas do sofrimento, erradicando-as por definitivo. Aqui tem um conteúdo a mais para refletirmos. A dor é colossal e por vários aspectos. Primeiro, pela quantidade, claro, de espíritos encarnados no planeta. Também pelas possibilidades que as mídias sociais e televisivas nos põem em contato a todo momento com tudo o que acontece no planeta, mas, sobretudo, com aquilo que é mais caracterizado por desastres, tragédias, guerras e sofrimentos. Então, isso tudo tem uma repercussão e uma consequência de intensificar em muito as dores e dificuldades pessoais que cada um de nós temos. E por isso, continua na mensagem de Bezerra, Consolador distende-lhe as mãos generosas para enxugar as lágrimas e os suores de todos aqueles que sofrem. Então, primeiro essa tarefa da profunda misericórdia divina que vem pelo conhecimento em detalhes da continuação da vida depois da morte do corpo. E que possibilita aqueles que se envolvem desse conhecimento a encontrar profundas consolações sobre a partida de entes queridos e das próprias dificuldades que passa na sua vida e que agora percebe como necessidades para a sua promoção espiritual. Porque depois da mensagem diz assim, mas, sobretudo, para eliminar as causas do sofrimento, erradicando-as por definitivo. Realmente, além da tarefa que já é maravilhosa do consolo,
mas a tarefa ela ainda vai mais além, porque nos dá as possibilidades de entender as causas do sofrimento. Para, a partir desse entendimento, trabalhar nas raízes a origem de doenças, dificuldades e problemas da nossa vida. Isso nos é dado pelo Consolador, pelo Espiritismo. Compreender a realidade espiritual da vida em detalhes, como nos é mostrado nas obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Emmanuel, facultando-nos utilizar a razão, refletir e perceber a lógica e a verdade da vida que não começa no berço e nem termina no túmulo, mas que continua sempre. Não é possível mais postergar, adiar o momento da iluminação de consciência e o sofrimento que decorre da abnegação e do sacrifício que nos deve constituir estímulos. São os meios únicos eficazes para que seja demonstrada a excelência dos paradigmas e postulados da codificação espírita. Então, ainda na mensagem de Bezerra, a advertência para nós. Não é possível mais estar adiando o momento de iluminação da nossa consciência. E depois acrescenta, e o sofrimento que decorre da abnegação e do sacrifício, que deve constituir estímulos, são os meios únicos eficazes para que seja demonstrada a excelência, a qualidade elevada dos paradigmas, dos modelos e postulados da codificação espírita. Essa parte que aqui é colocada sobre abnegação, o sacrifício, aqui somos chamados a vivenciar na prática do bem, da caridade, tornam-se totalmente viáveis, possíveis e que devemos lutar pela sua vivência, face o conhecimento que temos nos nutrido da revelação do Evangelho do Cristo. E terminando as reflexões desta noite sobre o livro, o Espiritismo, ainda na mensagem de Bezerra, meus filhos, é a resposta dos céus aos apelos mudos ou não formulados de todas as criaturas terrestres. Estais honrados com a bênção do conhecimento libertador. Estais investidos da tarefa de ressuscitar a palavra da Boa Nova, amortalhada pela indiferença ou o utilitarismo dos que exploram as massas inconscientes. Vamos refletir um pouco nesse último slide do nosso estudo. Então, a resposta dos céus para os apelos que o sofrimento da criatura humana tem levado ela a ter. A resposta dos céus é o Espiritismo. E nós estamos honrados com a bênção do conhecimento libertador. E depois Bezerra nos convida à consciência de dever quando diz: estais investidos da tarefa de ressuscitar a palavra da Boa Nova, amortalhada, limitada, talhada pela indiferença
ou o utilitarismo dos que exploram as massas inconscientes. Aqui uma referência àqueles que utilizam-se dos textos evangélicos de forma egoísta e deturpada para o ganho, a exploração financeira de massas inconscientes da verdadeira essência do ensino do Cristo, que agora nós temos recebido através da revelação espírita. Então é preciso o nosso empenho máximo no aproveitamento, na divulgação desse que é o Consolador que Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 14. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessas reflexões. Se possível, compartilhem essas informações. Esse vídeo depois estará gravado no nosso canal no YouTube. Uma boa noite a todos. Até o próximo estudo.